Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos estar iniciando então o nosso culto de terça-feira, né? Nosso culto de oração. Amém? Vamos abrir em Salmo 46, a partir do versículo 1. Amém? Vamos iniciar esse culto. Estamos com saudade dos irmãos. Não vemos a hora de estarmos todos juntos, reunidos. Eu creio que está em breve, né? Em breve nós vamos estar todos juntos, todos reunidos aqui na casa de Deus, para adorarmos juntos ao Senhor. Amém? Mas enquanto isso, nós adoramos ao Senhor nas nossas casas, né? Amém? Que nós possamos aproveitar esse tempo para buscar mais ainda o Senhor. Amém? Vamos ler então em Salmo 46, a partir do versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Irmãos, nesse momento de tantas incertezas que nós estamos vivendo, uma certeza nós temos que ter: que Deus, Ele é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Amém? Que você tenha essa certeza no seu coração e que você não venha deixar o medo tomar conta de você, as incertezas tomarem conta de você e se esquecer que você tem um Deus que está cuidando de você, que está cuidando da sua casa, que está cuidando da sua família. Amém? Vamos iniciar nesse momento, então. Vamos orar ao Senhor. Leve seu pensamento ao Senhor nesse momento, onde você está aí na sua casa. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Pai, e nós sabemos, Pai Santo, que nada, Senhor Jesus, nada pode nos separar do seu amor, Pai. Sabemos, Pai Santo, que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes nós não confiarmos em Ti em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às incertezas da vida, Senhor. Ó, Senhor, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Pai. Senhor, recebe o nosso louvor nesse momento, Pai. Esse momento que nós separamos, Senhor Jesus, para Ti dar o melhor de nós, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Recebe nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, cuida dos nossos corações, Pai. Toda tristeza, toda insegurança, Senhor Jesus, nós não aceitamos em nome de Jesus, Pai Santo. Toda ansiedade, Senhor, toda depressão, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, está destruída, nós não aceitamos, Senhor. Oh, Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, Pai Santo, que o Senhor é soberano e o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós confiamos em Ti nessa noite, Pai, porque nós queremos mesmo, Senhor, a Te buscar. Nós queremos mais a Te conhecer, Pai. Nós queremos ter, a cada dia ser, Pai Santo, semelhantes a Ti, Pai. Buscar a cada dia, Pai Santo, ser semelhantes ao Senhor. Aleluia. Amém. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Senhor, eu quero mais Te conhecer. Senhor, eu quero mais Te entender. A Tua face eu quero contemplar. Ouvir Tua voz e Te obedecer. Senhor, eu quero mais Te conhecer. Senhor,
Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Amém. Estamos aqui nesse culto de oração. Mas antes eu gostaria de orar por vocês, abençoando as ofertas, os dízimos. Como é importante nós participarmos desse momento. E quero até testemunhar para vocês que eu fiquei tão feliz hoje com a nossa irmã Joana. Ela me ligou dizendo assim que ela queria entregar o dízimo dela. E se tinha como alguém passar na casa dela para pegar o dízimo, porque ela não ia até o banco. Eu falei, tem sim. Eu peço para o irmão até a sua casa e ele passa e pega o dízimo, tá bom? Ela falou, tá bem. Ela falou, sabe o que tem, pastor? Eu estou preocupada, porque eu sei que a igreja tem despesa. Ela falou, se a minha casa, que é só eu, né? E a minha filha, a gente tem tanta despesa aqui em casa, quanto mais a igreja, pastor. Essa é a minha preocupação, de abençoar o trabalho e que o senhor possa também acertar as contas da igreja. Então minha preocupação era essa. Por isso estou ligando para que o senhor passe aqui, ou mande alguém passar, pegar. Meu irmão, eu fiquei tão feliz, porque a nossa igreja é assim. Por isso que eu sempre falo, nossa igreja não é constrangida como Paulo fala a ofertar. Vocês fazem isso com amor e entendem o propósito das nossas necessidades, de suprir aquilo que a igreja precisa, e você está fazendo isso. Então eu abençoei aquela irmã, falei como Deus se alegra com isso, da preocupação com o reino dele, que veio a nós, e nós estamos cuidando da casa dele, e você faz isso com carinho. Agora, quando você faz isso, abençoando a casa do Senhor, você acha que Deus não vai abençoar a sua casa? Por isso que a Bíblia fala assim, ser fiel no pouco, e Deus te coloca no muito. Feche seus olhos, vamos agradecer por isso. Você que é uma pessoa abençoada, que ama esse trabalho, que sabe das nossas necessidades, coloque diante do Senhor agora a sua oferta. E você que já ofertou, já depositou, vamos abençoá-lo também em nome de Jesus, agradecendo por isso, porque Deus é fiel. O Senhor é maravilhoso, Pai, e essa igreja tem sido fiel, Pai, com o propósito, com as necessidades desse lugar. Por isso, nós nos alegramos e temos prazer de orar, Senhor, em favor desses irmãos, em favor dessa família que está participando deste momento da nossa entrega, porque nós entendemos, Pai, que a entrega que nós fazemos é a nossa adoração a Ti. Faz parte do nosso culto, porque o Senhor, Pai, nos orientou através da palavra que é necessário participarmos dessa entrega. E através disso, eu oro abençoando esses irmãos em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus da provisão. E creio que o Senhor vai prover todas as nossas necessidades. Pai, consagramos a Ti este momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando vocês, viu? Muito obrigado por essa participação. E agora nós vamos ler um versículo que está em Mateus capítulo 6, para que possamos orar nessa noite. Nós lembramos que hoje, terça-feira, culto de oração, e nós vamos buscar a Deus através da palavra. E tem um versículo aqui que fala justamente a respeito da oração. Mateus capítulo 6. Por favor. Mateus capítulo 6, versículo 10. Que bom que você está participando. Achou? Vamos ler o verso 10. Diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga comigo a oração que Jesus nos ensinou. Diga: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, te louvamos, te adoramos por essa palavra, por esse momento, Senhor, que nós nos alimentamos dela e através dela nós estamos aqui em oração. Que esse verso venha falar fortemente conosco, Pai, com toda a igreja, com esta casa, com esta família, com essa pessoa que está aí ouvindo, participando, assistindo esse vídeo. Ó Deus, encha o nosso coração com essa verdade, porque eu creio que essa é a tua vontade. Que assim seja em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Amados, não há dúvida que Deus tem muitas bênçãos para compartilhar. A própria Bíblia diz isso em Efésios, capítulo 1, verso 3. Diz bem assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Ele já nos abençoou. O prazer de Deus é nos abençoar. O problema, igreja, é que muitas vezes não sabemos como obter essas bênçãos. E nós precisamos então entender através da palavra como alcançar essas bênçãos que já pertencem a nós. Essas bênçãos que Deus quer entregar a nós. Quando Jesus diz, venha o teu reino, veja bem, está fazendo referência ao reino da glória. E ao orarmos, devemos incluir nossa maior esperança. Qual é a nossa maior esperança? Que nós devemos incluir em nossas orações. Justamente, aleluia, a de vê-lo voltando nas nuvens do céu. Faz parte da nossa oração. E também, irmão, irmã, uma lembrança de que os princípios do céu devem fazer parte da nossa vida. Olha como deve ser a nossa oração, pedindo também uma lembrança de que os princípios do céu devem fazer parte de nossa vida. Por quê, irmãos? Jesus veio à terra não para trazer religião. Não. Jesus veio para trazer o reino dos céus. Ele veio implantar o seu governo. Foi isso que Jesus veio fazer. E a Bíblia, irmãos, não é um livro religioso. A Bíblia, amados, é uma constituição de uma nação. O quanto é importante você entender isso. Nesta Constituição estão as promessas do governo e os direitos dos cidadãos. Jesus, ele quis, irmãos, nos orientar quando ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. Ou seja, ele estava dizendo que ele ia enviar o governo no céu aqui na terra. O Espírito Santo. E esse reino tem leis, promessas e autoridade de Deus. Aleluia. Que bom nós entendermos isso. Nós somos, igreja, cidadãos do reino dos céus. Será que você pode dizer isso com alegria? Diga, nós somos cidadãos do reino do céu. Irmão, minha irmã, quando aceitamos a Jesus, a Bíblia fala que nós nos tornamos filhos de Deus. Como está em João capítulo 1, verso 12. Todos que creram e receberam, Deus deu direito de se tornar o quê? Filho. E quando você se torna filho deste Pai, você faz parte do reino. Por isso que Jesus fala, quando você orar, chame Pai nosso que estais no céu. Ele tem um reino. E nós somos chamados a fazer parte desse reino. Então a sua oração tem que ser essa, sim, Senhor. Aleluia. Que os princípios do céu façam parte da minha vida, que eu possa entender o propósito, que eu possa viver, Pai, aleluia, segundo a tua vontade. Porque quando Jesus diz, faça-se a tua vontade, está reforçando a necessidade de nossa submissão e obediência a Deus. Ele reforça isso quando ele diz, faça a tua vontade. Irmãos, como nós precisamos fazer a vontade de Deus. Mas como, pastor? Conhecendo a palavra. Eu falei que a palavra é a constituição deste reino. E você, como cidadão deste reino, cidadão do céu, você tem por obrigação conhecer tudo aquilo que é teu. Está aqui. Na Constituição, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então precisamos conhecê-la. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós fazemos a vontade dele. Porque a vontade dele está aqui. Oh, meu irmão, como é bom você entender isso. Porque algumas pessoas são abençoadas e outras não.
Por quê? Ser ou não abençoado não resulta na relutância divina em nos abençoar, mas de nossa relutância em andar no caminho da obediência, que é o caminho da bênção. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados. E para obedecer é necessário conhecer a vontade dEle. Você está entendendo isso? Você está entendendo, minha irmã? Você está entendendo, meu irmão? O quanto é importante você conhecer a vontade dEle através da palavra. Você faz parte desse reino. Nós fazemos parte desse chamado. No Evangelho de João, por favor, abra aí. João capítulo 15. Por favor, está vizinho aí. Abra a Bíblia em João, capítulo 15. Olha o verso 7. A palavra do Senhor Jesus. João, capítulo 15, versículo 7. Ele cita bem isso. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, ou seja, a vontade de Deus, estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A liberdade que nós temos de orarmos por aquilo que nós necessitamos e precisamos. E Ele nos orienta aqui que é necessário estar nele e também a palavra dele estar em nós. Igreja, não há necessidade de alguém implorar e nem rastejar diante de Deus para ser abençoado por Ele. Não. Tem pessoas se esforçando, fazendo sacrifícios. Muitos irmãos sobem até a escadaria de igrejas, sangrando os joelhos, tentando agradar a Deus com penitências e sacrifícios. E a Bíblia diz que não é isso que Deus quer. Meu irmão, quanto é importante você entender isso. O quanto você, aleluia, deve entender isso. Que Jesus já fez tudo por nós, que o sacrifício dele foi válido em meu e no seu lugar. Não precisamos mais fazer nada, apenas receber o reino dele que é de graça e sermos obedientes à vontade desse reino. Esse reino tem um governo, e esse reino tem um Senhor, e através desse Senhor nós somos abençoados. Jesus ensinou aos seus discípulos a orar: venha o teu reino. Venha o teu reino. Posteriormente, irmãos, ele disse, em Lucas 17, versículo 21, o reino de Deus está dentro de vós. Olha a revelação para você nesta noite. Venha o teu reino. E logo mais Jesus diz, olha, o reino de Deus está dentro de vós. Jesus queria dizer que a verdadeira essência do reino de Deus não é apenas sua localização física ou seu aspecto escatológico, não, mas os ideais e valores do céu pelo qual nós vivemos hoje. Então, amado, nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, porque o reino dele está dentro de nós, o reino dele está dentro de você. Entenda bem isso, o reino dele está dentro de você. Por isso que nós citamos que você é a igreja de Deus, você é o templo do Espírito Santo. Espera um pouquinho mais que você vai entender bem o que eu estou dizendo aqui. O que Jesus falou para nós, o Espírito Santo, que veio como governo do céu para nos orientar. Ele é o consolador. Jesus falou que Ele nos ensina toda a verdade, igreja. Dependa dEle. Se você tem dúvida, fala com Ele. Ele te orienta. Ele te ensina. E Ele está aqui nessa noite nos ensinando algo tremendo para que possamos orar e sermos abençoados em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Graças a Deus por isso. Meu irmão, orar, a oração de Jesus é permitir que nossa mente
e os nossos valores sejam colocados em harmonia com a mente e os valores dos céus. O que é isso, pastor Tiago? Isto é submissão nos mais alto grau. Por isso que somente o Espírito Santo nos leva a entender a vontade do Pai, para que possamos obedecê-lo. Na carta aos 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Por quê, amados? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós nos tornamos homens e mulheres espirituais. Enquanto eu não nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, que necessário vos é nascer de novo, nós pregamos isso, falamos isso, por quê? Porque o homem natural, ele não tem o Espírito Santo. Ele vive no natural, ele não consegue entender a palavra que é espiritual, porque pertence a um reino que é espiritual. Por isso tem pessoas que leem a Bíblia e acham loucura. Paulo falou que o evangelho para o homem carnal é loucura. Mas é poder de Deus para aqueles que crerem, aqueles que foram salvos, aqueles que entenderam o propósito, que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito. Eu estou falando com você que é espiritual, e para você também que talvez está aí esperando algo de Deus, que quer fazer parte desse reino, aproveite hoje. Porque Jesus te chamou para fazer parte desse reino, e Ele quer que todos façam parte desse reino. Por isso que Ele deixou essa oração para nós. Amados, dentro desta visão, passamos a entender que a bênção para Deus pode ter um significado bem diferente daquilo que consideramos ser bênção. Eu vou repetir aqui para você entender bem. Dentro desta visão, passamos a entender que a bênção para Deus pode ter um significado bem diferente daquilo que consideramos ser bênção. Muitas vezes nós oramos e não recebemos porque nós achamos que aquilo que nós estamos pedindo é bênção para nós. Mas na visão de Deus, e Jesus nos ensina isso. Para Deus, o que vale mais, igreja? Uma casa ou um lar harmonioso? Adianta ter uma mansão, pedir para Deus uma casa maravilhosa, e na sua casa está um desastre, não há harmonia, não há paz, não há alegria. O que Deus quer? Que você tenha casa ou tenha uma família abençoada? Olha a diferença. Tem pessoas que pedem muitas vezes, seja lá, um automóvel para fazer o trabalho missionário. O que Deus quer? Dar esse carro para a pessoa fazer o trabalho missionário ou ter disposição para tratar com amor pelas pessoas necessitadas? E nós achamos que ter o carro é o que Deus quer. Não, Deus quer que você tenha. Mas para quê? Abençoar as pessoas. Gostaria que você entendesse algo nessa noite. Como é importante isso. Quando Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, tudo aquilo que você necessita. Porque quando você busca o reino, significa que você está participando dele, que você agora tem um rei. Quem é esse rei? Jesus. Se ele não for o seu rei, você não está participando do reino. Mas quando você o aceita, significa que agora eu sou servo e ele é o meu Senhor, ele é o meu rei. E quando você faz parte do reino, tudo que você tem não é seu. A sua casa não é sua. O dinheiro que está lá bombando no banco, depois vou emprestar um pouquinho de você, tá bom? Não é assim? Não é seu. Você faz parte de um reino. E aonde é um reino, que nós temos não é nosso, é do rei. É ele que governa. A sua família não é sua. A sua esposa não é sua. Esse marido não é seu. Esse filho não é seu. Porque a palavra diz: se crer no Senhor Jesus, será salvo eu e minha casa. E quando você é salvo, a sua casa tem um rei. Ele é agora o dono. Então tudo que você tem que ser para a honra e glória do Senhor. A Bíblia diz isso até na coisa simples. Ela diz: quer comais,
quer bebais ou façais qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para honra e glória desse Deus. Então você que decidiu servir esse rei, você que decidiu fazer parte desse reino, então entenda, tudo que você tem, diga, não é meu. Sim, a sua vida. Você sabe quanto tempo de vida você tem? Eu não sei. Mas não preocupo nem um pouco, porque a minha vida pertence a Ele. Ele é o dono dela. O tempo é dele. E se eu partir, eu vou fazer parte, aleluia, daquilo que Ele prometeu. A vida eterna, meu irmão. Como é bom você entender isso. Aí você vai saber orar, mudando o foco da oração. Veja bem, em vez de orar, Senhor, abençoa-me, passaremos a orar, Senhor, dirige-me pelos caminhos das tuas bênçãos. Ele vai dirigir você de como você buscar as bênçãos, porque as bênçãos são dele. É Ele que vai entregar. Ele sabe o que é melhor para você, que você não vai se machucar com aquilo que Ele vai dar. Então que a sua oração seja assim: Deus não pode abençoar aqueles que escolhem andar pelos caminhos da desobediência. E não tem como não abençoar os que andam pelo caminho da obediência. As bênçãos e as maldições são inerentes a nossas escolhas. Não é Deus. Nós escolhemos sermos abençoados ou amaldiçoados, igreja. Oh, creio que você está entendendo isso. A hora que você tiver um tempinho na sua casa, anota bem esse capítulo. Anota aí. Já pegou a caneta? Já? Anota aí, Deuteronômio. Quando eu me converti, irmãos, eu tinha dificuldade de falar o nome desse livro, Deuteronômio. A língua dobrava, enrolava, eu não conseguia dizer esse nome. O capítulo 28, ali fala das bênçãos. Primeiro a maldição. Depois você vai ver também as bênçãos. Ali fala das bênçãos e maldição. O quanto é importante você ler essa passagem bíblica, Deuteronômio 28. Vai completar essa mensagem de hoje. Presta atenção, o propósito da oração não é mudar a atitude de Deus em relação a nós, mas mudar nossa postura em relação a Deus. Por isso que eu falei, ore, Senhor, me ensine a fazer a tua vontade. Ensine, Senhor, a buscar as tuas bênçãos. Agora aqui, continuando, como obter as bênçãos de Deus? Como é bom você entender isso. Porque o dia que eu entender isso, irmãos, foi muito importante. Eu sempre falo na igreja, e vocês sabem, talvez você que está ouvindo aí, não sabe, mas vai saber agora. Eu me converti com a oração do Pai Nosso. E olha que eu fazia essa oração desde menino. Eu era religioso, somente religioso. A minha religião ensinava a orar, mas no modo decorado. Eu orava o Pai Nosso e orava outras coisas também, porque só o Pai Nosso não era suficiente. Porque quando a gente não consegue entender o reino, o dono, que nós participamos de um reino, nós começamos a convidar todo mundo para nos ajudar, irmãos. Todo nome que falam para você que é bom, você chama na sua oração. E quando você chama outro nome, está cancelando o primeiro. Mesma coisa que eu pedi um favor para você, depois eu peço para outro. Quer dizer, eu não confiei em você, eu cancelei aquilo que eu pedi para você. E assim era a minha oração e não era respondida, porque Deus não responde a oração de louco. Então vamos aprender aqui nessa noite. Eu vou falar aqui no mundo religioso. Veja bem, no mundo religioso há pelo menos 3 conceitos de que como recebemos as bênçãos de Deus. Isso no mundo religioso. Como obter as bênçãos de Deus? Primeiro, as bênçãos são merecidas. Quem já não ouviu isso? Você merece essas bênçãos. Por sermos cristãos, Deus é obrigado a nos abençoar. E esse conceito é falso, pois tentar fazer de Deus nosso servo ou empregado, irmãos, que negócio é esse?
Eu já ouvi muitos dizerem isso. Olha, você tem que declarar, você tem que determinar, e Deus vai agir. Você é cristão. E você adentro na presença de Deus dizendo: não, porque eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu sou um crente fiel, o Senhor tem que agir, o Senhor tem que fazer. Que pensamento errado. Além disso, achamos que temos o direito de impor a Ele as bênçãos que desejamos. Que conceito errado de quem é Ele. Irmãos, o mundo religioso nos ensina, presta atenção aqui, em segundo lugar, as bênçãos são conquistadas. Eu pensava assim: precisamos implorar e orar repetidamente para conquistá-las. Olha o erro. Quanto mais eu orar, quanto mais eu repetir, quanto mais eu falar, mais abençoado eu vou ser. Sabe o que diz Mateus? Eu gosto da Bíblia porque não é o homem falando, é Deus falando. Mateus capítulo 6, vamos ler. É bom que você leia, para você aprender. Talvez você esteja preso nessa situação, como eu era preso nessa situação, de orar repetidamente, repetindo sempre um verso, repetindo sempre um nome, achando que isso ia chamar a atenção de Deus, e muitos fazem até hoje. Muitos estão presos nessa tradição religiosa. Você fica ali orando, repetindo, e você repete novamente 5, 6 e vai, dezenas de vezes. Que oração é essa? Eu já orei assim, irmãos. Não quero ofender você, porque se falasse naquela época que eu não entendia, eu ficava ofendido, achava que não, a minha oração era verdadeira. Não precisa repetir várias vezes, como muitos fazem. Você fica repetindo e fica Jesus, 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 e fala outros nomes, e fica repetindo, e Jesus fala: fala, filho, eu estou pronto a te ouvir, o que você quer? Pede. Irmãos, orar é conversar com Deus, é expor a sua situação a Ele, seu sentimento. Ele é seu Pai. Jesus falou: Pai nosso, Ele é seu Pai. Converse com Ele, rasgue seu coração a Ele. Por isso que Jesus falou: é necessário você até entrar num quarto a sós com Ele e abra seu coração. Fale do seu sentimento, não fique repetindo. Ele não é surdo, Ele quer responder, e você não deixa, não dá espaço para Ele responder. Você fica repetindo, e não é um diálogo. Diálogo é você ter um relacionamento com o Pai. Irmão, que pai que não tem relacionamento com o filho? E que filho que não tem relacionamento com o pai, de conversar, de falar, Pai, e expressar a situação? Então Ele deixou registrado aqui justamente para que você saia dessa situação. Só que por falta de conhecimento do reino dele, muitas denominações, muitas igrejas ainda continuam fazendo um tipo de orações que desagradam a Deus, por não obedecer a palavra de Jesus. Olha o que diz aqui, irmãos, o capítulo 6, no verso 7. Jesus dizendo isso: e orando, não useis de vãs repetições. Oh, igreja! E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aleluia! Deus está libertando hoje. Larga a mão disso, joga isso fora. Você tem um Espírito Santo dentro de você que leva você a ter comunhão com Deus. Ele está pronto a te ouvir. Você não precisa de nada para chegar diante dele. Você não precisa mais de pau, de pedra, de velas, de nada. Ele já é a luz. Ele não precisa de outras luzes. Ele é o Pai da luz, diz a Bíblia. Basta você conversar, porque através de Jesus você se tornou filho. E sendo filho, você fala com o Pai: Pai nosso. Oh, glória a Deus por isso. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fui livre pela Bíblia, não é pela religião, não foi o pastor, não foi o homem, ninguém, meu amado. Como muitos dizem aí, fizeram a lavagem cerebral em você. A lavagem cerebral, que é isso, meu amado? É o Espírito Santo que nos lava e nos ensina a verdade. E hoje eu fui liberto pela graça de Deus. Hoje eu falo com Deus, amado, dirigindo o carro. Eu falo com Deus tomando banho.
Eu falo com Deus sentado, deitado, comendo. É meu Pai. Então eu escolho o caminho. Eu escolho servir a Deus. E através disso eu sou abençoado. Eu não sou obrigado a obedecê-lo, irmãos. A religião muitas vezes coloca fardo sobre nós. E pelo contrário, Jesus tira. Ele faz o convite para você vir. E eu quero dizer que nessa noite, a obediência traz seus próprios galardão. A obediência traz seu próprio galardão. A desobediência produz seus trágicos frutos. Ou seja, qual é o melhor caminho para a nossa vida? Aqui é uma escolha. A obediência traz seus próprios galardão. E a desobediência produz seus trágicos frutos. Qual é o melhor caminho para a nossa vida? Então não é Deus, eu que tenho que escolher. E quando eu entendo isso, meu irmão, é lógico, eu vou escolher fazer parte desse reino. Assim um dia eu tomei a posição. Quando eu entendi esse propósito da oração do Pai Nosso, que não é uma oração decorada, como eu fazia e como muitos fazem hoje, ora o Pai Nosso de qualquer jeito, sem entender o propósito, como Jesus quis nos ensinar, como nós estamos falando hoje aqui. Eu não entendia que eu tinha que fazer uma escolha, que a obediência era necessária para que eu fosse abençoado. Então, amados, como eu falei no início aqui, nós fomos chamados a fazer parte de um reino. Esse reino tem a Constituição, que é a palavra de Deus. E a Constituição traz a lei. E você, como cidadão do céu, você tem que andar obediente a essa lei, a ordem do seu rei. Então, para você ser obediente, você tem que conhecer aquilo que ele deixou para nós, a Constituição do reino, que é a Bíblia. Quanto mais você conhece como funciona o reino, quem é o seu Senhor, quem é que governa, mais você é abençoado, mais você vai se tornando, meu irmão, próspero e bem-sucedido, porque você anda em obediência a Deus. E Ele sabe que tudo que você está fazendo em prol do reino dEle. Por isso que Tiago fala que muitos pedem e não recebem, porque pedem para os seus próprios deleites. E nós somos assim muitas vezes, irmãos. Nós pedimos somente por nosso interesse, para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, e não a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes você não tem recebido. Deus deixa de dar, porque aquilo que você pede não é para fazer a vontade dEle, mas segundo a tua vontade. E Ele é tão bom, tão misericordioso, sabe que aquilo vai trazer mal para nós? Ele fala não. E através desse não você vai aprendendo a andar no caminho dEle. Em nossa oração devemos pedir que nos revele a sua vontade e Ele nos ajude a colocá-la em prática. Então, na sua oração nesta noite, eu gostaria que você pedisse isso: Senhor, aleluia, revele a sua vontade, Senhor. Mostra-me, Senhor, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, naquilo que eu estou buscando, na escola, até mesmo na igreja. Qual é o meu chamado, Senhor? Qual é o meu chamado, Senhor? Irmãos, muitas vezes você tem um chamado e você não faz a vontade de Deus, você corre do chamado. Quantas pessoas aqui já receberam dons espirituais? Porque dom é um presente. Quando você aceitou a Cristo, Deus chamou você para o reino. E esse reino é espiritual. Você se tornou uma pessoa espiritual. Então que você possa orar: Senhor, faça a tua vontade. Igreja, eu quando me converti, eu sempre citei aqui, eu entrei na igreja como músico, porque eu já era músico, 20 anos tocando. Não foi difícil eu fazer parte da banda. E eu amava tocar louvores ao Senhor. Mas o pastor via em mim algo diferente. E foi na época do pastor Pereira. Eu tinha 4 anos de convertido. E ele me chamou e disse: Tiago, Deus tem algo para você.
Ele quer que você seja um pregador da palavra. E eu falava para o pastor, não, está muito bom aqui, eu amo o que estou fazendo, estou feliz aqui, pastor. Ele falou, não, vai fazer teologia, vai se preparar porque Deus tem um chamado. E eu fugi, meu irmão. Passou um tempo, trocou de pastor. Aí veio o pastor Moisés. E convivendo comigo um tempo lá, ele falou a mesma coisa. Veja o propósito de Deus na nossa vida, irmãos. Olha como funciona o reino de Deus. Aquilo que Deus tem, Ele não tira, Ele continua abençoando você. E você tem que ser obediente a Ele, para você ser próspero e abençoado. Talvez você não está crescendo na vida porque você está desobedecendo a Deus. Se Deus chamou você para fazer, faça, não fuja. Quantas coisas, quanto ministério nós temos na igreja, que a partir dessa oração, eu posso ouvir aqui alguém dizer, pastor, eis-me aqui, o senhor precisa de mim aonde? Você tem informação, você tem um dom específico. Você pode ser usado lá com as crianças, dando aula, no diaconato. Não precisa ser em cima do púlpito. Evangelizando, visitando. Eu comecei o ministério com visitas. E o pastor Moisés falou, pastor Tiago, eu quero que você faça. Agora ele falou, eu quero que você faça a teologia. Eu falei, pastor, eu não tenho visão assim de ser pastor, eu não tenho esse chamado, o negócio meu é música. E ele falou 3 vezes. A terceira vez ele falou, ó, o seguinte, Tiago, estou chamando você, e agora já não sou eu, agora você vai responder para o Senhor. Ele colocou no meu coração de te convidar. Aí mudou, meu irmão. Aí eu vi que a coisa era mais séria. Então, se hoje estou aqui, pregando o Evangelho, é porque eu entendi o reino de Deus. Ele queria que eu fosse um anunciador da palavra dele. Estou anunciando aqui hoje. Irmão, pode ter certeza, não é para aparecer, não. Se fosse na minha vontade, eu não estaria aqui. Pode ter certeza disso. Porque muitas vezes eu falo que nem falar sei. Eu falo aquilo que Deus manda falar e aquilo que o Espírito Santo quer falar. Porque Ele governa em mim a vontade de Deus. E que Ele possa te alcançar nessa noite. E que você que está ouvindo aí fala, mas eu não sou crente, eu não conheço nada. Deus quer você para o reino. E se você vier para o reino e fazer a vontade dEle, grandes coisas vão acontecer com você, como aconteceu na história de muitos. Todos aqueles que foram chamados na Bíblia, vê a história, tinham uma desculpa para Deus. Moisés falou, eu não sei falar. Moisés deu 5 desculpas para Deus. Mas quando ele falou, eis-me aqui, veja o que Deus fez. E assim Deus quer fazer com você. Oh, igreja, como nós precisamos orar dessa maneira, Senhor. Revele-me a sua vontade e me ajude a colocá-la em prática. Você vai orar assim nessa noite, minha irmã, meu irmão. Você tem um chamado de Deus para fazer parte de um reino. E esse reino é grande, ele já veio a nós. E tem um governo que vai abençoar você, que vai ajudar você. Que está me ajudando agora é o Espírito Santo. É Ele que nos leva a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Quem sou eu para estar pregando para você? Para você. Mas eu entendo que o Espírito Santo está aqui. Está fazendo grandes coisas nesse lugar e na tua vida e na tua história. Para concluir aqui, para que possamos orar nessa noite, igreja. Veja bem, que possamos ser, ou seja, que possamos ter alcançado a compreensão de que nem as bênçãos, nem as maldições são atos e dádiva de Deus arbitrário, mas fruto de nossas próprias escolhas. Deu para entender isso? Eu vou repetir. Eu gosto de repetir para você gravar bem isso. Que possamos ter alcançado a compreensão nessa noite, em nome de Jesus, de que nem as bênçãos e nem as maldições são atos e dádiva de um Deus arbitrário. Não, mas fruto de nossas próprias escolhas. Eu escolho a bênção ou a maldição. Está diante de você. Você que está ouvindo essa mensagem, eu não sei como está a sua vida, mas Deus coloca diante de você, nessa noite, a escolha, a bênção ou a maldição.
Se você ficar fazendo a vontade do mundo, você está escolhendo a maldição para a tua vida. O que você vai apresentar para este reino? O que você vai apresentar para esse rei que já preparou o reino e veio a nós? E há uma vontade nesse reino. E você não está fazendo a vontade dele, você está fazendo a tua vontade, vivendo na sua dependência. O mundo é o seu senhor, a sua religião é o seu senhor, o seu conhecimento, o seu intelecto é o seu senhor. Mas nessa noite eu gostaria que você fosse humilde e dissesse: Jesus, eu quero mudar, eu quero fazer parte desse reino e quero chamar Deus de Pai, Pai nosso, meu Pai que estás no céu. Santo é o teu nome e venha a nós o teu reino. Chegou a você, toma posição hoje, faça a escolha se você quer ser abençoado ou amaldiçoado. Porque Ele já fez tudo por nós. Todas as bênçãos em Jesus pertencem a nós, pertencem a você. Que você aceite a Jesus agora. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu falo agora, façamos, irmãos, façamos mais vezes a oração de Jesus. E permitamos que o Senhor nos conduza pelos caminhos das suas bênçãos. Desse modo seremos realizados e vitoriosos, porque fazendo a vontade dEle, tudo vai concorrer para o meu e para o teu bem. Tudo vai concorrer para o seu bem, meu irmão e minha irmã. Faça a vontade dEle, faça a vontade dEle. E você que está me ouvindo aqui, que quer aceitá-lo nessa noite, feche seus olhos. Vamos fazer um convite a Ele, por favor. Fale: Jesus, eu sempre orei a oração do Pai Nosso, mas até então eu não entendia isso, Senhor. Eu orava de um modo religioso, como o pastor falou, achando que eu mereço as bênçãos celestiais sem fazer parte desse reino. Mas foi necessário o teu filho morrer na cruz, para que o reino viesse até nós. E esse reino chegou a mim hoje. Por isso eu faço a escolha assim de aceitar esse rei, que se chama Jesus. E aceitar também o reino que Ele, aleluia, trouxe a nós. Eu quero fazer parte desse reino. Eu quero ser obediente a esse Deus, para que a minha vida seja próspera e bem-sucedida. Eu te aceito, Jesus. Te aceito como meu rei, como meu Senhor, como meu Salvador. E quero consagrar tudo que tenho a Ti, a minha vida principalmente. Eu quero ter um Senhor que me dê a vida eterna. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Você que orou assim, acredite que o Senhor estendeu para você o reino. E quero orar por você. Pai, seja feita a Tua vontade. E a Tua vontade é boa e agradável. E a Tua vontade é essa, Pai, que todos se salvem. Essa alma, Pai, que está clamando, que está buscando a salvação nessa noite, eu tenho certeza que o Senhor já estendeu as mãos a ela e trouxe ela para estar diante do Teu reino. Por isso eu oro: seja feita a Tua vontade sobre essa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos orar para a igreja agora. Só que antes de orar, nós vamos ouvir esse cântico, que fala justamente dessa passagem que eu preguei nessa noite. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Amém. Depois nós vamos orar novamente, abençoando você, sua casa, sua família, e que essa paz venha estar sobre nós. Vamos cantar esse cântico.
Deixa o céu descer, 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 deixa o céu Oremos, irmãos. Já estamos na presença desse Deus. Nós falamos justamente isso nessa noite. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, Pai. E seja feita a tua vontade. Que você ore desta maneira. Que você peça ao Senhor que venha te orientar a viver nesse reino. Sabemos que Ele já enviou o governo desse reino, que é o Espírito Santo que veio habitar em nós. E Ele nos leva a entender o propósito desse reino. Pai, em nome de Jesus, feche seus olhos, minha irmã. Feche teus olhos, meu irmão. Comece a falar com Ele agora. Comece a falar de acordo com essa oração. Ele é o nosso Pai, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus. E santo é o teu nome. E esse nome é sobre todos os nomes. E através desse nome nós invocamos agora, Pai, a tua presença nesse lugar, a tua presença nessa casa, na casa, Pai, desse irmão, desta irmã. Que o Senhor venha de fato fazer a tua vontade. Ó, meu irmão, minha irmã, comece a orar agora e peça para o Senhor: Pai, eu quero sim fazer a tua vontade. Nada que eu tenho é meu, a minha vida não é minha. Nós entregamos a Ti, nós fazemos parte de um reino, Pai. E esse reino não é terreno, esse reino é celestial, Pai. E tudo aquilo que nós temos, nós consagramos a Ti, Pai nosso. Entrega a sua família a Ele agora. Entrega a sua família a Ele agora. Entrega a sua família a Ele agora. Entrega a sua família, entrega a sua família a Ele. Se renda a Ele a tua casa. Se renda a Ele aquilo que você tem. Tudo que você tem não é teu. Você faz parte de um reino aonde há um rei. E esse rei quer reinar. Ele quer ser o dono, porque Ele veio para isso. Ele veio não trazer religião, Ele veio trazer um reino. E esse reino foi lançado sobre nós. Por isso nós declaramos nessa noite, Pai, nesse reino tem cura, nesse reino tem milagre, esse reino é espiritual, Pai. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz está sobre nós nessa noite. Tem bênçãos, bênçãos para você. Deus tem cura para você, Deus tem milagre para você. Esse reino, aleluia, veio a nós através de Jesus Cristo. Ele nos amou e Ele veio trazer a mim e a você algo maravilhoso. Ele veio até nós, um amor sobrenatural, e apresentou a mim e a você esse reino. Meu irmão, nós adentramos nele. Esse reino tem lei, esse reino tem governo, esse reino tem dono. Fale com Ele nessa noite. Diga: Jesus, eu sou seu, eu pertenço a Ti, Jesus. Eu
entrego a Ti a minha casa, a minha família, tudo que tenho. Eu não tenho direito algum, Senhor, eu sou apenas servo. E fica, Senhor, a Tua vontade. Faça a Tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família. Faça a Tua vontade em tudo, Senhor, que eu tenho. Faça a Tua vontade, Jesus. Se o Senhor me chamou para o trabalho, que eu venha entender qual é o trabalho que Tu me chamaste, Jesus. Porque eu creio que é um propósito, Pai, com a vida de cada irmão que estão participando desse culto. Todos nós fomos chamados para algo grande. Todos nós fomos chamados, Pai, para participar do Teu reino. Levante esse irmão, levante essa irmã com convicção que há um chamado para a vida dele, para a vida dela, e que o Senhor nos deu, Pai, sim, aleluia, um chamado específico. E que possamos colocar diante de Ti a nossa vida, a nossa vontade, Pai. Seja feita somente a Tua vontade na nossa vida, na nossa história. Pai, nós nos rendemos a Ti. Nós convidamos o Senhor, vem ser o dono, vem ser o Rei. Reina em nós, ó Espírito Santo. Jesus falou que o reino está dentro de nós. Jesus disse que o reino está dentro de nós. E nós entendemos que somos o santuário, o templo do Espírito Santo, e Ele habita em nós. E através dele você faz nessa noite: Espírito Santo, me leve a ser obediente ao meu Rei, a ser obediente ao senhorio do meu Rei. Espírito Santo, eu quero obedecê-lo, me ajude, Espírito Santo, a fazer somente a vontade do Pai. Eu quero servir o Senhor, eu quero servir de todo o meu coração. Me ensina, Pai, me ensina a viver nesse reino. Eu quero ser obediente à Tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha Deus, venha Pai, o Teu reino, e seja feito, aleluia, somente aquilo que Tu queres. Somente aquilo que Tu queres fazer na nossa vida, na nossa história e nessa igreja. Pai, nessa noite, como pastor dessa igreja, aquilo que eu preguei, eu trago diante de Ti em oração. Seja feita, Deus, não a minha vontade nesse chamado, não o meu querer, Deus, mas eu lhe peço de todo o coração, Pai, seja feita a Tua vontade nesse chamado. Seja feita a Tua vontade nessa igreja. Que não seja o homem, que não seja nós governando, mas que seja o Teu Espírito Santo o governador desse lugar. Porque Ele veio nos ensinar a sermos obedientes somente a Ti. E que essa igreja viva, Pai, debaixo dessa obediência, deste chamado, desse compromisso de tê-lo como Jesus, Rei e Salvador das nossas vidas. Que possamos entender, Jesus, que a Bíblia não é somente um livro religioso. Que possamos entender, Jesus, que a Bíblia é a constituição do Teu reino. Nela há rei, nela há um Senhor, nela há a autoridade de um Deus que nos chamou para viver uma vida de vitória através, aleluia, do Teu reino. Por isso eu peço, seja feita a tua vontade em nome de Jesus, igreja. Orianda de canto e anda rabalari que se canta lavar. Xerianda de queias, rina mari que se canta e anda se canta lavar. Orianda, Teu é o poder, Teu é o poder, Tu é a glória, Tu é a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. É
feita a tua vontade. Diga: Pai, me ensina a ser obediente a ti. Me ensina, Pai, eu viver nesse reino. Porque eu nasci de novo. Eu nasci para viver nesse reino. Nesse reino que tem um dono, que tem um Senhor. E Ele tem um nome. Esse nome é sobre todos os nomes. Esse nome é Jesus. Jesus. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero fazer a tua vontade, Jesus. Usa-me. Faz, Senhor, somente a tua vontade, que é boa e agradável. Que possamos caminhar, igreja, nesta fé. Que não seja a nossa vontade. A partir de hoje nós vamos declarar nesse lugar: seja feita aqui a vontade desse Deus maravilhoso, que nos deu um momento de oração, um momento de louvor, um momento especial de entendermos que nós temos um reino e nós somos cidadãos desse reino. Por isso eu declaro que nada vai ser contra você. Você tem um Senhor que zela em cumprir o seu chamado. Todos nós temos um chamado. E você vai orar desta maneira a partir de hoje: Senhor, mostra-me qual é a tua vontade. Fique na paz e continue a oração na tua casa com a tua família. Eu peço agora que você feche os olhos e agradece a Deus por Ele ser o seu Pai. Agradece por você ter liberdade de chamá-lo de Pai, de Pai nosso, de Pai, de Pai. E lhe peço agora, Pai, permaneça sobre nós a graça, o amor e a unção do Teu Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.